Boa tarde. Conforme prometido, eu vou estar falando hoje sobre o processo de formação de palavras, né? Meu nome é Elaine, sou professora de língua portuguesa da Escola Estadual Bairro Amazonas. Em relação ao primeiro PET, né, Programas de Estudos Tutorados do Governo Estadual de Minas Gerais, foi abordado muitas questões sobre o léxico, ou seja, sobre a palavra, a morfologia da palavra, né? Dando uma ênfase maior ao processo de formação de palavras, primeiramente, reforço que a língua portuguesa, ela originou do latim, né? Que é uma língua que era falada pelos romanos na época do Império Romano. E foi o latim falado pelos soldados que foi difundido pelos países, né? Que hoje nós temos países da Europa, e que por uma série de questões chegou no Brasil através de Portugal, né, dos portugueses. Em relação ao processo de formação de palavras, nós temos basicamente 3 tipos de processo, né, e algumas derivações desse tipo de processo. Nós temos o processo de derivação, o processo de composição, e nós temos os neologismos, né? O processo de derivação, ele vai estar se dividindo em prefixação, sufixação e derivação parasintética e a derivação imprópria. Quando eu tenho uma palavra em que eu coloco um prefixo nessa palavra, né, formando uma outra, eu digo que esse processo é o processo de prefixação. Por exemplo, a palavra feliz. Se eu coloco um prefixo antes, in, eu formo uma nova palavra infeliz. E esse processo é o de prefixação. Eu tenho o processo de sufixação, quando eu coloco um sufixo logo após a palavra. Vou pegar novamente como exemplo a palavra feliz. Se eu ponho um mente no final, ficaria felizmente. Esse é o processo de sufixação, ou seja, eu acrescento partes após a palavra. Eu tenho, ao mesmo tempo, algumas palavras que vão estar usando a sufixação e a prefixação juntas. Vou pegar novamente a palavra feliz. Quando eu falo infelizmente, eu coloco um prefixo antes e um sufixo depois, né? Mas esse é um processo que não é obrigatório. Em algum momento, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra formada ainda continua tendo sentido. Ou seja, eu tenho infelizmente, ou eu posso ter infeliz, ou eu posso ter felizmente, né? Diferente da derivação parasintética, né? Esse nome grande aí quer dizer o quê? É uma derivação em que eu vou ter que usar ao mesmo tempo o sufixo e o prefixo. A palavra não tem sentido sem um dos dois. Por exemplo, a palavra empobrecer. Eu não posso falar em pobre, nem posso falar apobrecer. A palavra correta é empobrecer. Então, eu tenho um prefixo em e o sufixo ser, tá? O outro processo de formação de palavras é o processo de composição. Como o próprio nome diz, compor, ou seja, eu vou estar formando, né? Eu vou estar compondo novas palavras. Eu tenho 2 processos, que é de justaposição e de aglutinação. Eu chamo de justaposição o processo no qual eu vou colocar 2 palavras, né? Sozinhas, cada uma dessas palavras tem um sentido. Quando eu junto as 2, eu crio uma terceira palavra com sentido único. Por exemplo, justapor é colocar uma do lado da outra, sem que nenhuma dessas 2 palavras, né, vai sofrer uma perda, ou perder uma vogal, ou perder uma consoante na formação dessa terceira palavra. Um exemplo disso seria a palavra guarda-chuva. Existe a palavra guarda e existe a palavra chuva.
Quando eu junto as duas palavras, guarda-chuva, eu formei uma terceira palavra pelo processo de justaposição. Pontapé. Existe a palavra ponta e existe a palavra pé. Quando eu coloco uma do lado da outra, né, juntando, eu tenho a palavra pontapé, tá? Este é o processo de justaposição. Agora, quando essa questão, né, essa formação acontece com perda ou de vogal ou de consoante, eu chamo o processo de aglutinação, ou seja, aglutinar, juntar e perder em determinado momento alguma parte da grafia original da palavra. É o caso da palavra aguardente. Existe a palavra água e existe a palavra ardente. Quando eu junto as duas formando água ardente, eu perco um A, não é? Da palavra água ou da palavra ardente, para formar a palavra aguardente. Neste caso, esse processo é de composição por aglutinação. A palavra embora também, né? Em boa hora. Para formar a palavra embora, eu tive vários processos até chegar a palavra que a gente tem hoje em dia. E também chamamos esse mesmo processo de aglutinação. Espero que vocês tenham entendido. E lembrando, eu falei de um outro processo que é o neologismo. É a criação de palavras, né, gente? Também, né, claro, mas são palavras que ainda não estão dicionalizadas, né? Não são palavras que a gente ainda vai achar a significação oficialmente dentro do léxico da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra chipar, a palavra chat, a palavra face, a palavra zap, né? São tipos de neologismo. Tá bom? Eu espero que tenha ficado bem entendido. Um abraço a todos vocês.